Olha, Sim. e fake news, eu vou te contar um negócio. A gente encontra em mídia tradicional em grandes quantidades. Desde o disco voador na Barra da Tijuca, na revista Cruzeiro, que tinha 800 mil exemplares. Né? Falso. Não, já vi absurdos de emissora chamar um repórter ao vivo na Esplanada dos Ministérios aí em Brasília para uma manifestação, para mostrar uma manifestação de apoio ao ex-ministro Sérgio Moro, alguns dias depois da saída dele do governo, e, na verdade, a manifestação não era em apoio ao ex-ministro Sérgio Moro, e sim ao presidente Bolsonaro. Outro dia vi outro absurdo, uma injustiça com a Ana Paula Henkel, né, que eu entrevistei como jogadora de vôlei, seleção brasileira, e hoje em dia é uma grande analista política, uma tarja, numa matéria, Ana Paula Henkel minimiza a morte de negros, quando ela jamais disse isso, não foi nada disso que ela falou. Agora, são os dois lados que fazem isso. Né? Outro dia eu vi uma manifestação incrível na 9 de Julho, lá em Buenos Aires, para derrubar o presidente. Não era a favor dele no tempo da campanha eleitoral. Assim como pegaram o voto do Alexandre de Moraes e puseram na rede social como se fosse ele lá atrás, citando, tem que matar ministro do Supremo. Tal. Não, ele estava lendo as ameaças. Não era ele que tinha que matar. Né? Então, são dois lados, são radicais, é fanatismo. Né? O fanatismo entorpece a pessoa. Fica emoção demais e razão de menos. Ok, então, quais são os poderes da mídia digital, então, para o bem e para o mal? Diga aí. Bom, algumas observações aí sobre, né, a fala sempre brilhante do Alexandre. Em primeiro lugar, um beijo enorme para Ana Paula Henkel, né, a nossa campeã, né, que trouxe toda a disciplina e toda a resiliência, né, do esporte competitivo para o campo da análise política. Essa é uma mulher forte, né, pegando o gancho da minha primeira fala, exatamente, e que está usando aí com primor essas virtudes de caráter com as quais ela foi abençoada e as quais ela foi lapidando aí ao longo da vida dela. E é uma pessoa muito querida para todos nós, né? Sobre o nosso contato virtual, né, Alexandre? Você sempre muito generoso comigo. Sinta-se, então, virtualmente muito abraçado. Já tive o prazer de dar um abraço pessoalmente no Lacombe. Não vejo a hora de nós superarmos aí esse momento difícil aí da pandemia e nos conhecemos finalmente. E, nossa, eu tava ouvindo, né, Luiz, você falou sobre esse fenômeno, né, da gente separado nas ruas. Já deve ter acontecido com vocês, pessoas que chegam a chorar quando nos encontram. Isso é uma coisa emocionante, né? Isso, de certa forma, dá muito sentido a vamos dizer assim, um trabalho solitário praticamente nosso dentro desse campo de ação que é a imprensa nacional. E parece que a gente vive uma realidade paralela, né? Nós somos um fracasso de crítica e um sucesso de público, né? Muitas vezes a crítica dos pares, né, por assim dizer, da academia, dos meios de imprensa, e é muito legal ouvir de uma pessoa tão realizada como o Alexandre, que ainda hoje é preciso que ele se policie, né, para que a gente não se apaixone pelo som da nossa própria voz, né? E Narciso acha feio tudo que não é espelho. E nesse sentido, as redes sociais, por mais duras que elas sejam, né, em termos de linguagem, elas oferecem um freio e contrapeso à nossa própria vaidade. E a vaidade é um vício humano, né? Então, ninguém é imune a ela. Né? Aquela história, né? Tem alguns profissionais que acham que são Deus. O jornalista tem certeza, o jornalista médio. Então, a gente tem que se policiar mesmo. Né? E eu me coloco aqui nisso. Eu faço questão de ler os comentários, porque eu acredito mesmo na informação como uma via de mão dupla. E aqui a gente volta lá para o progressismo, Lacombe, pelo seguinte: o que acontece? O Alexandre descreveu o fenômeno da democratização da informação. E antes a gente não tinha efetivamente uma comunicação, era simplesmente a transmissão de uma mensagem, né? Hoje em dia você tem feedback e você tem crítica, né? Se a gente fizer uma comparação, a gente pode falar que a gente vive, em termos de informação, uma situação quase de democracia direta, né? Isso, para o elitismo, para o progressismo, é a morte, porque você não consegue emplacar a narrativa e você tem que incorporar opiniões que você, no seu íntimo vaidoso, considera menores. Então você começa a ter que interagir com essas pessoas.
E aí já começa a adjetivação grosseira. Ah, são robôs, são gado, né? Esse tipo de coisa. Porque você simplesmente não consegue conviver com o fato de que há muitas pessoas que pensam diferente de você. E tem gente que até aceita isso, mas não aceita legitimar essa opinião no debate público. E é engraçado que são justamente as pessoas que se autorrotulam como inclusivas, né? Pelo contrário, elas querem excluir o povo do debate e simplesmente colocar ele embaixo das asas de um Estado cada vez mais interventor ou de um establishment que cada vez mais direciona o público no sentido que deseja, né, dentro daquele conceito de engenharia social. Então, também sobre a forma de análise de uma notícia, o que o Alexandre falou dos 4 pés atrás, nada mais é do que o ceticismo conservador, né? Então, é o ceticismo aplicado a toda a ação humana, né? Obviamente, eu aqui já admitindo o vício da vaidade, eu não sou um ser humano perfeito. Então, toda informação, toda opinião, toda análise que eu propuser, ela deve ser, sim, submetida a uma crítica bem dura, né? A um questionamento e a dúvida hiperbólica cartesiana, que é justamente a fundação da filosofia moderna, né? Cogito ergo sum, eu penso, eu questiono, logo eu existo, né? Então, eu acho muito, muito interessante o advento da rede social como um mecanismo de freio e contrapeso, né, para os vícios inerentes à atividade do jornalista e do analista, principalmente, né, Alexandre? Porque realmente a gente está na posição de juiz, né? E principalmente o analista que marca a posição, ele acaba ficando, sim, na posição de juiz, e é muito importante que alguém vigie o vigilante. E eu me sinto, assim, até privilegiado de ter tantos juízes, né, de ter milhares, centenas de milhares de juízes fazendo a moderação do conteúdo que eu estou produzindo, e eu tenho humildade intelectual de usar isso para ir me aprimorando, não para falar o que as pessoas estão querendo escutar, mas sim para identificar críticas recorrentes que provavelmente têm um fundo de verdade.